Agora a gente vai bater um papo sobre um momento bem turbulento, digamos assim, da vida de todos, né? Quem já passou por isso sabe, ou então mamães, né? Sejam de crianças que vão passar por isso, fiquem muito atentas a esse bate-papo. Primeiro, a gente vai mostrar uma reportagem muito bacana que a gente fez com a psicóloga Suzy Camacho. Ela foi até uma escola bater um papo com adolescentes e com pais a respeito desse momento. Depois, a gente vai trazer o papo aqui para o estúdio também. Pode rodar. Adolescência, um período lindo da vida, mas também com muitas coisas que são conturbadas. Os hormônios na flor da pele. Os hormônios, realmente. Qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram dessa transição do púbere para a adolescência? Eu senti que eu fiquei um pouco mais revoltado, sabe? Mas eu tento segurar pra não jogar nas pessoas. É só isso, tipo, eu fico muito nervoso. E você, Giovanni? Depois disso, eu fiquei mais nervoso e um pouco sentimental também. Como é que foi pra vocês essa mudança de começar a barba, né? Os pelinhos, o seio nas meninas? Só senti diferença que, tipo, é uma coisa diferente. O que você olha é uma coisa nova no seu corpo. Assim, eu acho que os meninos, assim, começam a olhar mais, assim. Sim. Tudo na sala eles começam a querer olhar. Eu não via como que eles eram, agora eu realmente estou enxergando como que eles são. Então, a maior dificuldade da minha filha, assim, é lidar agora com essa fase que está entrando nova, né? E, assim, com as amizades que vai começando a se formar, com as influências, com a internet, com tudo, né? E com relação aos amigos? Vocês sentiram uma mudança grande dessa fase que vocês eram criança para agora, os amigos atuais? Houve uma transformação? Sim. A gente brincava muito, sabe? Brincadeira muito idiota. Agora a gente já tá concentrada, conversa mais. Tem mais maturidade, assim. Alguns amigos acabam separando porque vai para outra escola. Aí não fala, não entra mais em contato. Mas, em geral, não. E quando eu era criança é mais fácil de arrumar amigo, né? Você fala, tô aqui meu brinquedinho, agora não. Entendeu? Aqui agora você tem que ir atrás. Tipo, se você é tímido, você não fala com ninguém. Tem muita gente que não tem amigo, né? E com os meninos, assim, em geral, eles falam muito a respeito disso? Fica também uma competição para saber quem é o melhor? Conversando, alguma dúvida que você percebe que tá com algum problema, você vai com jeito, né? Tentando, no diálogo. E a cobrança, assim, dos amigos? Vocês sentem com relação, assim, se vocês estão namorando, se estão ficando? Vocês sentem que existe uma cobrança do grupo para saber como é que tá essa parte aí? Não, a gente só fica brincando. Cadê a namoradinha? Sabe, só pra ele ficar bravo, só pra encher o saco. As meninas, você sente que tem uma cobrança? Aí, você tá namorando com alguém? Você tá ficando? Quem é? Sim, tem as meninas que chegam, você ainda não tá namorando? Eu já tô namorando faz tempo, mas eu não ligo, assim. E pros meninos, você acha que tem um peso isso os companheiros ficarem, aí, você pegou alguém, ficou com quantas e tal? É bem isso. É bem, não é? É bem isso. Você chega na balada, né, na festa. Sim. Aí, tipo, alguns meninos fazem disputa de quem pega mais. Tipo, é besta isso. Porque não tem sentido você pegar um monte pra nada. Fazer parte da sua listinha de quem você pra fazer uma listinha. Aí vem a sexualidade. Como é que foi pra vocês essa mudança, assim, essa descoberta, né, dessa parte, assim, da vida adulta, no sentido de se descobrir nas suas sensações, no seu corpo? É difícil de dizer isso. É sempre um assunto delicado. É isso. Parece que na adolescência eles começam a pôr um padrão, assim, se você não é de tal jeito, você é feia, não sei o quê. A gente hoje tem uma responsabilidade de conduzir, acho que o caráter já está formado, né? O que a gente precisa, na verdade, é que eles entendam a sociedade em que a gente está vivendo e que eles vão ter uma série de alternativas, as escolhas são deles. E de bullying? Vocês acham que se sofre mais bullying na adolescência do que quando a gente era criança? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque, tipo, os meninos começam a falar, ela é feia, ela não sei o quê. E aí você fica, tipo, com uma sensação que você realmente é feia, aí você fica com a autoestima lá embaixo. Antes da adolescência, pesava um pouco pra mim. Pesava? Pesava. Por causa que eu era bem gordinho. Ou seja, pra mim o bullying tem nas duas, independente de qual for a idade. Vai ter, só que de jeitos diferentes. Como é que vocês lidam com isso, quando pesa essa situação?
Ah, eu choro, né? Porque chorar, sei lá, pra mim chorar, eu tô liberando tudo e eu converso com alguém. Ótimo. Sempre. Agora talvez esteja um pouco mais compartilhando mais, mas não mudou tanto. Eu acho importante a participação mesmo. De que forma? Ó, eu vou dar um exemplo simples. Eu sempre detestei futebol. Hoje eu vou no estádio de futebol com ele, eu participo. Mesmo não gostando? Então, eu comecei a gostar. Que delícia! Sabe por quê? Porque, eu vou ser sincero pra você, eu não tô nem aí com o futebol. O meu objetivo é estar ali presente com meu filho. Perfeito. Antes você era carinhoso, beijava os pais e tal, mas mudou isso com relação um pouco. O que mudou nessa proximidade, nesse toque? Tipo, quando eu tô perto dos meus amigos e, por exemplo, a minha mãe vem me levar na escola, eu fico com vergonha de ela falar tchau, daí eu falo um pouquinho antes de chegar, tchau. Eu senti mais a proximidade tanto do meu pai quanto da minha mãe. Eu acho que é uma fase bastante complicada. E assim, não fazemos a educação sozinhos. A gente precisa dos pais presentes nesse processo educacional. Geralmente a gente envolve os pais em temas atuais em educação. Hoje, esses jovens têm meios de comunicação muito presentes, as redes sociais estão aí. E a gente tem que tomar o máximo de cuidado como isso é apresentado, como isso é trabalhado. Olha, quantas coisas maravilhosas, né? E eu tenho certeza que vocês têm uma vontade enorme de chegar logo aos 18 anos. Não é verdade? Sim. Porque eu lembro da adolescência, a gente não via a hora de chegar a 18 anos. Agora eu tenho uma novidade para vocês. Depois que você passa dos 18, você não vê a hora de voltar. Então curtam muito a adolescência, porque realmente é um período maravilhoso, viu? Ai, que maravilha de matéria, parabéns a todos os envolvidos, muito bom esse bate-papo. Deixa eu agradecer também ao Grupo Fênix de Educação e a direção também da instituição, que fica em São Caetano do Sul, por terem colaborado com a gente aí na realização dessa matéria. Deixa eu agradecer também a Suzy Camacho, que está aqui com a gente. Bem-vinda, tudo bom? Muito obrigada, querida, foi muito bom estar lá. Obrigada a vocês por estarem aqui com a gente, falando sobre esse assunto tão importante. Importantíssimo. A doutora Sofia Simão, que é pediatra especialista em adolescentes, também está com a gente hoje. Bem-vinda. Tudo bom? Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Tá aí um período que até é divertido a gente falar sobre isso, mas ao mesmo tempo a gente tem que levar com a seriedade que ele merece, né? Porque são tantas as transformações físicas, psicológicas, etc., que fica até difícil a gente dizer qual é o peso maior de cada aspecto de transformação que a adolescência tem, né? Se é mais o físico, importa mais do que... Acho que é um turbilhão tão grande de mudanças para assimilar em tão pouco tempo, né? Sem dúvida. Fica difícil dizer qual que é o mais importante nesse momento, né? Tentar para o físico ou para as transformações psicológicas, não é isso, Suzy? Com certeza, porque é um conflito para o jovem, né? Porque nesse momento ele está entrando na sociedade, ele quer ser bem quisto, ele quer aparecer diante do grupo, então o físico tem um peso muito grande. Ele não se enquadra, ele não se gosta. É tão interessante, época do patinho feio, né? Porque realmente há uma transformação tão grande que ele se desconhece, ele não se gosta. E a autoestima não está pronta ainda, não está trabalhada. E não sabe lidar com o que eles falaram, a crítica do grupo. E o grupo é crítico. Não tem como. Doutora, não existe um consenso de quando a adolescência começa e termina, né? Parece que ela está cada vez maior, né? E tem sido assim mesmo. Na verdade, o que se entende é que as mudanças biológicas, elas estão melhor delimitadas, né? Então, a adolescência começa, para nós no Brasil, de maneira geral, aos 10, aos 12 e vai até os 18. Mas a OMS já considera um pouco maior, dos 10 aos 24. Uau, 24? Por enquanto, hein? Vai até os 30 daqui a pouco. Meu Deus! Perdi o bonde de ser chamada adolescente por 2 anos. A minha ficou lá atrás do que eu falo. 2 anos? Pois é. Mas isso se dá porque as mudanças do corpo, elas acontecem mais ou menos ali em torno dos 10, 11 anos, mas as mudanças mentais, psicológicas e neuronais, elas se estendem um pouco mais, elas vão ali até os 25 anos. Então é a fase que você vai dizer que o adolescente agora é um adulto, ela é um pouquinho mais pra frente do que só ter o corpo pronto, né? Você precisa ter tudo isso pronto, né? O aparato psicológico, né? E aí os pais são importantes, porque o que a gente vê é que há um atraso na maturidade desses jovens, em decorrência deles não assumirem agora situações básicas de responsabilidade dentro do próprio lar, arrumando as suas coisas, organizando, participando, sabe, da rotina
rotina mesmo do lar, lavando as coisas, como seria o normal se ele fosse um adulto. Aprendendo a viver, né? Por quê? Porque muitas vezes os pais super protegem, falando simplesmente, você só tem que estudar. Eu quero que você estude, essa é a sua função. E esquecem que além do estudar, eles têm que preparar os filhos para a vida, para essas coisas mais básicas. Exato. Da organização dentro do lar, de responsabilidade, do próprio jovem estar ligando e resolvendo várias coisas. Lógico, com a supervisão dos pais, mas evidentemente ele tomando a atitude. Então eles ficam imaturos. Por isso que a gente está vendo, de fato, jovens... Adolescente indo cada vez mais adiante. Com também certeza, disso, em né? decorrência disso. Agora, tá aí uma coisa que muitos pais devem estar em casa se perguntando, e eu queria dicas de vocês que trabalham com esse público, né? De como chegar. Porque é uma fase em que eles estão muito menos com a gente, com os pais, e muito mais com os amigos. Sem dúvida. Como que esse pai consegue, essa mãe consegue entrar nesse universo sem ser chato, sem ser entrão, sem se intrometer, porque ao mesmo tempo ele também está criando uma individualidade, está criando sua identidade, né? Como é que faz para chegar nesse equilíbrio? Na minha opinião, primeiro buscando quais são os interesses dos filhos. Eles gostam de que tipo de música? Então, você pergunte mesmo, filho, qual é a banda que você está gostando? A gente viu o exemplo do pai do futebol lá, que não gostava de futebol, foi tão bacana. Não gostava e, em decorrência do filho adorar, ele começou a mostrar interesse e, de fato, viu que era uma coisa muito interessante. Então, ponto número 1. Interesse verdadeiro. Procure saber quais os filmes, quais as séries, qual é o tipo de música que gosta, o tipo de atividade, o que ele está vendo, o que ele está lendo. Não no sentido de investigar, mas de mostrar realmente uma curiosidade sadia. Deixa eu ver. E que vídeo você viu? E aí, o que teu amigo postou? Como é que era? Mostrar. Eles vivem com o WhatsApp? Pede a ele que mostre. Não, evidentemente, os diálogos que eles estão tendo. Tem coisa ali que não vai querer mostrar, não. Mas você pedir assim, deixa eu ver o que o teu amigo postou desse vídeo, o que você compartilhou. O fundamental, esse negócio do compartilhar, gente. Acho que nós, pais, temos que fazer os nossos filhos refletirem o que vale a pena ser compartilhado e o que tem que ser descartado, tá? De que forma? Quando você fala para ele, deixa eu ver aí qual foi o vídeo que o teu amigo postou para você e tal, você fala, poxa filho, isso aqui, quantos anos você acha que tinha essa menina ou esse menino? Você acha que essa atitude que eles tiveram foi legal? Não no sentido de recriminar, mas fazê-lo refletir. Escuta, se fosse você aparecendo nesse vídeo, você gostaria que as pessoas colocar o modelo postassem? Pronto ali, né? Exatamente. Você gostaria, então essa reflexão. A companhia, né, a parceria, participar, estar junto, estar perto, se envolver, ouvir, né, conversar, ter diálogo, né? Porque vai ser diferente, né? De um para o outro sempre vai ser diferente. Então você aprende, mas você também ensina quando tem uma conversa saudável. E aí que os pais vão ganhando um pouco mais de espaço, né? Eu deixei uma pergunta em aberto aqui sobre as consequências que essa exposição absurda à tecnologia, quase que exclusiva. A gente sabe que tem muitos pais que ficam muito tempo fora, acabam terceirizando isso para a tecnologia, além de ser um ambiente muito perigoso, né? Psicologicamente falando, eu imagino que fisicamente os jovens também estão tendo consequências graves para o seu desenvolvimento, não é, doutora? Tem sim. Tem algumas que são sutis e são até interessantes, né? Que é o uso do polegar, que né, a gente usava mais os outros dedos, hoje se usa muito mais o polegar para digitar. As tendinites estão aparecendo com mais Tem frequência, mais tendinites novas, né? Porque antes a gente tinha as tendinites do movimento repetitivo e hoje é aqui no polegar. Mas tem algumas um pouco mais complicadas. A gente tem pegado muito cervicalgia, dores mesmo importantes, os adolescentes ficarem restritos, não conseguirem movimentar de tanto que fica com a cabeça abaixada. Fora a postura sentado, né? Porque não senta reto na cadeira, né? Se espalha, deita na cama, todo torto, e isso vai deixando um monte de dor aqui, ali, dor lombar, vários tipos, que são dores importantes, que prejudicam o desenvolvimento. E além disso, a gente tem visto uma questão muito delicada que se relaciona com o peso. Porque antes esses adolescentes ficavam na rua, brincavam, jogavam bola, corriam. Hoje eles ficam em casa, no celular, no computador, na TV, no videogame. Não precisa fazer atividade física. Então também tem uma questão aí de peso que precisa ser observada com cuidado, né? E as consequências que o sobrepeso traz, né? Com certeza. Hipertensão, diabetes, várias outras doenças que estão aparecendo. Que cada vez mais cedo, né? Cada vez mais cedo os adolescentes têm sofrido. Agora, Suzy, você estava falando sobre essa questão da proximidade, né? Que os pais devem ter com os jovens, que
que isso é mandatório, acredito eu, para que, né, a orientação aconteça, mas, claro, respeitando o limite, etc. Só que tem alguns pais, isso foi muito falado na última reunião que eu fui nas escolas, na escola dos meus filhos agora, eles são pequenininhos ainda, mas já estão pensando lá na frente. Já vai pegar um trio, né, de adolescentes logo menos. Pois é, eu passei por isso 3 vezes, né? Então é bom saber direitinho. Porque tem muitos pais que não estão sabendo dosar e realmente fica uma situação difícil. Querem ser exclusivamente amigos desse jovem. E isso começa já na infância. E aí o que acontece? Fica acreditando que se der limite, se impor respeito, não vai conseguir esse amor, não vai conseguir essa amizade. E isso está acontecendo de uma forma tão assustadora que vira tema de reunião na escola. Sim. Então você consegue imaginar que dentro da escola os professores, educadores estão percebendo que isso está acontecendo nas casas. Como fazer para chegar nesse limite? Acho que é aí que os pais estão mais perdidos, né? Sim, o limite é fundamental. Eles têm que entender que o limite faz parte do desenvolvimento da criança, para ela saber lidar com frustração, para ela saber lidar com o aguardar, para ela saber lidar com a hierarquia. É fundamental. Não podemos confundir o pai ser amigo com o pai perder esta função fundamental de ser o modelo, a referência, aquele que vai dizer o que é sadio ou o que não é para a criança. Então eu sempre digo, na dúvida, você pode dizer o não, reflita, se você achar posteriormente que, não, peraí, também não precisava ser dessa forma, você pode mudar a sua opinião e até esclarecendo, olha, eu pensei melhor e refleti, eu acho que realmente é favorável você fazer isso ou aquilo. Ou seja, não tenham medo de perder o amor. A gente sente que as crianças mais seguras, por incrível que pareça, são aquelas que têm o pai mais firme com elas, a mãe mais firme no seguinte sentido: regras claras e saudáveis das coisas que devem ser feitas e no tempo que tem que ser feitas. Uma questão que eu vejo sempre é a questão do dormir. Os jovens hoje estão com graves problemas, até cognitivos, em decorrência de não dormir no horário certo. O pai e a mãe, é obrigação deles falarem, olha, agora já deu, sabe, vamos descansar, amanhã você continua tendo contato com seus amigos, fazendo o que você tem que fazer, porque agora é o momento da gente descansar. Então, essa imposição, ela é sadia, não com a briga, mas sendo firme, falando, é agora, todos nós... Firmeza é diferente de briga e discussão. Exatamente, de desrespeito. Uma outra coisa que eu observo, e que a doutora estava falando, além dessa questão do jovem, ele está com sobrepeso, eu vejo que eles são extremamente tímidos quando eles têm que iniciar, assim, ao vivo, um relacionamento. Em situações com pessoas, né? Suzy, eu passei por uma situação recente com essa, né? Eu trabalhava no Jornal Estado de São Paulo, saí recentemente, e eu tinha uma equipe, né, que eu coordenava ali, que era basicamente formada por estagiários. Aí, conversando com outros amigos, eu tinha de 18 a 22 anos. Estavam ainda na adolescência. A equipe era grande, tive profissionais ótimos lá na minha equipe, mas conversando com outros amigos também que estavam nessa mesma função de supervisão de equipe, a gente começou a bater alguns pontos em comum ali, que é exatamente... A falta daquele estagiário se impor, se posicionar ali no ambiente de trabalho, muitas vezes falta de comprometimento, falta de limites, que é o que vocês acabaram de colocar aqui, coisas que não vinham dos pais. E aí teve um determinado momento que eu comecei a refletir, eu falei, gente, eu acho que eu tô meio que tendo que exercer a função de educador aqui de algumas dessas crianças, mesmo eu não tendo nenhum filho, né? E essa reclamação não é só sua, viu, Gabi? Muitas chefias estão sentindo isso no ambiente de trabalho, porque o adulto não chega preparado para tudo aquilo, para encarar frustrações, para encarar um não, né? Exato, e não aprendeu autoridade, né? Não aprendeu que outra pessoa tem autoridade sobre ele. E essa questão do posicionamento na nossa profissão é muito importante, porque a gente entrevista pessoas, né? Eu estava trabalhando com jornalistas de informação, então eu tinha que ensiná-los a se posicionar em público, até mesmo para conversar com uma chefia superior. O que você acabou de falar é o que eu digo que os pais têm que fazer. Muitas vezes a gente tem que dar até a frase, começa em criança, de como a criança vai abordar um outro amiguinho, porque muitas vezes os pais se antecipam e fazem esse papel. Vão lá e falam, olha, ele queria brincar com você. Errado, gente. Eu sei que a nossa intenção é ótima, mas você tem que trabalhar o seu filho, tem que dizer assim para ele, filho, vai lá e fala assim, olha, posso brincar com você? Olha, eu queria brincar, sabe? Qual é o teu nome? Exatamente. Dá autonomia, né? Dá empoderamento. Aí é que eu falo sobre a importância da participação dos pais. Não é resolvendo as questões, mas ensinando até a frase que o filho
filho deve falar para ter aquele primeiro momento. O que eu vejo nos jovens... Isso começa na primeira infância já, né, Suzy? Sem isso dúvida. é uma coisa que eu faço com uma certa frequência com as crianças. Estou Amiga, gostando de ouvir isso. Por exemplo, dá um dinheirinho e fala, pode ir lá comprar o seu brigadeiro. Isso. Vai lá, ele mesmo isso é compra. da autonomia. Ele já vai entendendo que ele pode falar com as pessoas. Isso dá segurança. Exatamente, mas ele se com a sente sua supervisão confiante. sempre. Mas é isso que eu falo. A supervisão dos pais é isso. É dar o caminho, mas fazer a criança ir e realizar. O que eu vejo nos jovens, eles não sabem falar. Eles são tímidos, os adolescentes hoje. É mais fácil mandar mensagem, né? Muito mais. E até na você entrevista repara o que nós comportamento em rede fizemos, social, você vê ali uma verborragia, mas conversa por horas. Exato. E sabe, dentro dessa entrevista, o Bruno é um menino muito inteligente, ele falou assim, Suzy, é muito mais fácil a gente realmente comunicar por WhatsApp, porque eu penso o que eu vou dizer, posso apagar, então eu não erro. Olha só que interessante, o medo de errar faz com que eles optem em ficarem o tempo inteiro atrás das redes sociais, ao invés de tentarem este erro, assim, que faz parte da vida. Então, o mundo virtual, ele acaba atrapalhando o desenvolvimento deste jovem para o mundo real. Onde vem a participação dos pais? Colocar o filho nessas situações, errou, filho, não tem problema, sabe? Agora vai lá, faz assim, faz assado, ou seja, por isso que é importante consertar a situação. Da vida errada, exatamente. Em cima disso, tem pergunta do pessoal aqui, até para saber lidar com essa coisa da tecnologia, de impor limites, horários e tudo mais. Ó, a Vânia está dizendo aqui, graças a Deus, eu e meus filhos somos muito amigos, minha filha é super amiga minha, me conta tudo, o que faz de certo e de errado, meu filho também, mas deixa claro que primeiro de tudo sou mãe deles e não tenho que reclamar muito, muita gente admira o fato deles respeitarem assim, que bacana, parabéns, linda. Parabéns. A Helena está dizendo que o filho dela tem 13 anos e ela quer saber como manter esse equilíbrio que a gente falou agora, da relação da quantidade de tempo e conteúdo ao jogar videogame, por exemplo, o uso da internet, sem ser a chata mostrando a autoridade. Você sabe que eu peguei uma adolescente uma vez que a mãe tirou o celular, né? Deixou de castigo ali. E ela falou, mas não é só o celular, é a minha vida. Quer dizer, é o meu contato com o mundo, né? O meu contato com as pessoas, é a foto que eu posto, a foto que eu curto. Isso tem que ser pensado, né? Muito. Não pode ser ao bel prazer, porque tem limite, né? E tudo tem limite. Eu acho que a estratégia de conversar e traçar junto um limite é uma ótima estratégia, porque ambos concordaram, né? Ela disse, a Raquel está dizendo o seguinte, ó, aqui tem o pote do celular. Perfeito. Pisou na bola, nota baixa, não cumpriu regra, o celular fica no pote, ela colocou numa caixa. O celular fica no pote por tempo estipulado por nós pais. Perfeito. Ó, Raquel, legal. Não tenha medo de ser chata. A partir do momento que você está fazendo algo que é para o benefício, deixe claro, fala assim, estou fazendo porque eu te amo. Ah, mas os amigos, a mãe dos meus amigos deixa e tal. Eles sabem o que é melhor para eles. Eu sei o que é melhor para vocês. Acabou. Isso dá segurança. Olha aqui a Márcia fazendo um comentário. Um jovem de 24 anos ser chamado de adolescente é afirmar, seja imaturo. Em cima desse comentário, eu quero colocar uma pergunta. É claro que a gente percebe que a adolescência, ela é variável de pessoa para pessoa. Assim como existe essa margem de erro, digamos assim, do início e do final, ela é variável. Tem gente que sai da adolescência mais cedo, tem gente que fica nela mais um pouco. E isso tem a ver com tudo isso que a gente está falando? Com esse ambiente, com a forma que os pais vão lidar, com os desafios que essa pessoa vai encontrar ao longo da vida. Quer dizer, a gente consegue também, com a nossa orientação, antecipar o fim da adolescência? Tem um aspecto todo genético ali da adolescência, né? Que cada um vai ter o seu tempo, a sua família é mais ou menos daquele jeito, né? As mães menstruaram mais tarde, então as meninas menstruam também. Mas existe uma influência muito forte do meio, da sociedade e da necessidade. Se a gente coloca esses jovens sobre a necessidade de trabalhar, de estudar, de imputa responsabilidades, eles respondem com responsabilidade. Mas precisa confiá-los isso também, né? Prepará-los para isso. E não falar vai, né? Só jogar. Porque senão vai de uma forma imatura mesmo. Não dá para falar que um jovem de 24 anos é imaturo se ele se posiciona de maneira madura, né? Se ele tem responsabilidade, cumpre suas responsabilidades, se ele consegue trabalhar numa equipe, isso vai muito aí do indivíduo. Quando a gente fala de adolescência e até mais tarde, é porque a gente está pensando na capacidade neuronal de se construir. Então, o cérebro ainda está ali em formação. Depois disso, dá uma acalmada nessa formação e fica mais ou menos o que já é, né? Já está pronto. Mas até ali, ainda tem coisas se construindo. Tá. Olha aqui um comentário ainda falando, a Márcia está dizendo que acha um absurdo uma criança de 10 anos ser chamada de adolescente.
adolescente, não entende por que a infância diminui a cada ano. Na verdade, eu até acredito que a gente, colocando esse assunto aqui, as situações físicas começam a acontecer muitas vezes do que o comportamento, muito antes do que o comportamento. Sim, então, aos 10 anos, às vezes, já começou a adolescência, porque a menina, por exemplo, já menstruou a primeira vez, né? Mas o comportamento não necessariamente precisa ser de um adolescente. Aliás, tomara que não, que ela brinque de muita Barbie por muito tempo ainda. Certeza. Né? O que define pra gente um pouco o começo, a entrada, é a puberdade, né? Que nas meninas é o surgimento do broto mamário, que não é a mama ainda, é uma glândula bem pequenininha. E nos meninos é o aumento testicular. E isso pode dar ali entre 10 anos, um pouco mais cedo para as meninas e um pouco mais tarde, 11 anos para os meninos. Deixa eu colocar uma pergunta aqui, vamos ajudar a Cássia na volta? Claro. Eu vou dar um recadinho e já volto. A Cássia está dizendo o seguinte: meu filho sempre foi comunicativo, muito brincalhão. Hoje, aos 14 anos, percebe que isso mudou. Ele está mais sério, está quieto. Ela sabe que é adolescência, mas ela está preocupada. O que ela pode fazer para entrar mais no mundo dele? Eu acho que é conversar com ele mesmo. Falar, filho, eu tô vendo que você tá diferente. Tá acontecendo alguma coisa? Posso te ajudar, sabe? Tô vendo que você tá meio triste, ou tá meio calado, não é? Então eu acho que é importante mostrar claramente para ele que você está percebendo que alguma coisa não tá bem. E se você tiver algum amigo dele próximo, que você tem uma afinidade, acho que é muito justo sim você conversar com esse amigo e falar, olha, você acha que tá acontecendo alguma coisa? Tô vendo que ele tá diferente, sabe? Você tá percebendo algo? Porque muitas vezes o amigo pode nos auxiliar. E você conversar com esse amigo não é invadir a privacidade. Você está fazendo uma conexão, eu acho muito saudável, até porque é importantíssimo que os pais saibam com quem os filhos andam, quais são esses amigos. Então, chamar os amigos para dentro de casa é fundamental. Além de você perceber o perfil desses amigos, você vai fazendo com que o ambiente de casa seja um ambiente onde o seu filho se sinta bem, agradável, sabe? Que pode receber as pessoas que ele ama. Então, se ele está muito caladinho, fala, olha, você não queria chamar uns amigos aqui para vocês passarem uma tarde? Seja jogando, a gente faz um lanchinho, sabe? Alguma coisa assim. Ou então você vai sair com o seu filho e fala, você não queria chamar um amigo para você ir no cinema junto e tal? Quer dizer, você pode até estimular o seu filho a ter uma convivência, porque aí ele vai relaxando e ele é capaz de abrir com você, saber como as coisas estão indo. E se você sentir ainda que está mais intenso, eu acho assim, até procurar dentro da escola, saber se está acontecendo alguma coisa. Fala, olha, eu estou vendo meu filho assim meio calado, professores notaram alguma coisa, viram alguma coisa? Porque muitas vezes é alguma situação que está ocorrendo e que o jovem não se sente à vontade para colocar, não é? Então, eu acho fundamental você, mamãe, tentar sim, por esse lado. Não fique preocupada em ser chata, você está sendo mãe. E lá no fundo, o seu filho fica feliz em saber que você o está observando e que você quer saber se está tudo bem. E ainda mais, se você sentir que não está havendo essa abertura, acho que é muito bom você procurar um psicólogo para que ele te ajude dentro deste parâmetro que você vai colocar, quais são as atitudes que você pode ter para auxiliar o seu filho a se tornar mais solto. E uma coisa que eu vejo muito, Rê, e que os adolescentes lá falaram, é que o adolescente nessa fase é muito importante que ele se sinta parte de um grupo. E como o grupo, via de regra, como eu disse, ele é muito rígido, a transformação do corpo muitas vezes faz com que esse jovem se feche, ele não se sinta adequado. Por isso é que é importante os pais estimularem o contato, não o virtual, mas o contato concreto. Fora de casa, inclusive. Fora de casa, esporte, exato. Sabe? Para dar vazão a tudo isso que está acontecendo no corpo, essa demanda toda, né? A prática de uma atividade esportiva, ela é fundamental. Principalmente nessa porque ela libera serotonina, dopamina, endorfina, faz com que o jovem saiba lidar com o ganhar, com o perder, faz com que ele limite, regras, sono, e ele também vai ter que aprender a trabalhar em grupo, que é o que eu vejo que falta hoje. Hoje os jovens não sabem trabalhar em grupo, porque eles são individualistas. Estão ali atrás de uma tela o tempo todo, exatamente. né? Doutora, pra gente encerrar, eu queria que você dissesse uma pergunta meio complexa, assim, vou pedir pra você dar uma resumida. Tá mais difícil ser adolescente hoje? E tá mais difícil ser pai de adolescente e mãe de adolescente hoje em dia? Olha, mais desafiador com tantas influências? Então, eu acho que esse é o ponto. Acho que todas as gerações tiveram suas dificuldades, né? Os seus pais deviam achar que você era rebelde, os seus avós achavam que os seus pais eram rebeldes, mas o que nós temos hoje é um mundo muito rápido, muito cheio de informação, muita coisa, muito acesso, também, né? Você acessa o que você quiser na internet e os pais estão indo na contracorrente disso.
né? No tentar pôr horário, no tentar disciplinar, no tentar conversar, quando o mundo não é isso. Então, acho que esta é a grande dificuldade. Mas é uma dificuldade que a gente se adapta, porque nós também estamos nesse mundo. Então, a gente também conhece isso, né? Alguns aspectos, por isso, é muito interessante, que a doutora falou, sobre a socialidade, né? Precisa sociabilizar, precisa ter amigos, mas não são amigos virtuais. Precisa ter amigos e precisa saber quem são esses amigos, né? As pesquisas têm mostrado que os adolescentes se sentem muito sozinhos. Isso não é esperado nessa idade, né? É esperado que ele esteja em grupo, que ele tenha um monte de amigo. E isso tem se mostrado ao contrário, né? Que parece que tem um monte de amigo, mas não tem. Então isso precisa ser, tem que tomar muito cuidado. É difícil, sim. Meninas, eu agradeço demais a presença de vocês. Obrigada pelo bate-papo, muito bom. E mais dicas tem nesse livro aqui, o Guia Prático dos Pais. Tem uma parte que fala só sobre adolescência, como lidar com essa parte da sexualidade, rebeldia, como fazer amigos. Livro Guia Prático dos Pais. E tem muito pai que acha também que não deve levar filho adolescente no médico porque é saudável, mas deve, né? É uma fase super importante, né? Suzy Camacho, psicóloga, obrigada, viu, pela presença aqui. SuzyCamacho.com.br é o site. E também doutora Sofia Simão, que é pediatra especialista em adolescentes. Obrigada pela presença, viu? Obrigada, Gabi, também pelo papo, tá?